A crise em Nagorno-Karabakh surgiu no meio de uma acentuada deterioração na relação entre os aliados históricos, a Armênia e a Rússia, e foi amplificada por comentários por vezes incendiários de políticos e figurantes proeminentes em Moscou. O primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan e outras autoridades em Yerevan acusaram a Rússia de não cumprir seus compromissos de segurança com a Armênia, depois que as forças do Azerbaijão lançaram o que chamaram de operações antiterroristas contra a comunidade étnica armênia em Nagorno-Karabakh, antes de um cessar-fogo que foi acordado em 20 de setembro. Pashinyan criticou a Rússia por não o ter alertado sobre os planos militares do Azerbaijão, dizendo que era estranho e desconcertante que o seu governo não tenha recebido qualquer informação dos russos sobre essa operação. Nagorno-Karabakh, uma região separatista de maioria étnica armênia, tem sido a causa de duas guerras entre a Armênia e o Azerbaijão nas últimas 3 décadas. O Azerbaijão lançou um ataque de 24 horas à região em 19 de setembro de 2023, antes que as forças étnicas armênias concordassem com o cessar-fogo mediado pela Rússia, o que os levou a dispersar as suas forças armadas. O Azerbaijão disse ter retomado o controle total da região no mesmo dia. A Armênia confiou durante décadas na Rússia para agir como seu único garantidor de segurança, mas recentemente ficou frustrada com o que considera ser a ineficácia da Força de Manutenção da Paz da Rússia em Nagorno-Karabakh. Mas a Rússia, por sua vez, ficou irritada com as tentativas da Armênia de forjar novas parcerias internacionais, mais recentemente através da realização de exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Isso caiu como uma pedra no dedão de Moscou, haja vista que a Armênia é membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva liderada pela Rússia e tem um acordo bilateral de defesa com a Rússia. Mas tanto Moscou como a OTSC, ou seja, a Organização do Tratado de Segurança, se recusaram a intervir em nome da Armênia ou a condenar a incursão do Azerbaijão. Apenas foi enviada uma pequena missão de monitorização. E agora as relações entre as partes estão cada vez mais deterioradas após a Armênia sinalizar a sua intenção de ingressar no Estatuto de Roma. O Estatuto é o primeiro instrumento de direito penal internacional que reconhece formas de violência como crimes de guerra distintos, sendo adotada numa conferência diplomática em Roma, na Itália, em 17 de julho de 1998, entrou em vigor em 1º de julho de 2002. Em 29 de dezembro de 2022, o governo da República da Armênia deu um passo significativo ao anunciar a sua decisão de reconhecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e iniciar o processo de ratificação do Estatuto de Roma. O Estatuto, consideravelmente, é o tratado que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, o mesmo que emitiu ordem de prisão ao presidente russo Vladimir Putin. Este instrumento jurídico é também inovador ao prescrever crimes específicos como base de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade cometidos durante conflitos armados. O primeiro-ministro armênio Pashinyan enviou uma carta de adesão ao parlamento para ingressar no Estatuto de Roma, apesar das objeções que a Rússia tem vindo a expressar há meses em relação a esse desejo. A motivação da Armênia é poder processar o Azerbaijão no Tribunal Internacional pelos seus alegados abusos contra os armênios, mas a ratificação do Estatuto significaria, pelo menos teoricamente, que a Armênia seria obrigada a prender o presidente russo se este visitasse o país, uma vez que o tribunal emitiu um mandado de prisão para Putin em março deste ano. A Rússia expressou insatisfação com a decisão da Armênia, exigindo explicações para a medida. Tigran Grigoryan, chefe do Grupo de Reflexão Central Regional para a Democracia e Segurança, com sede em Yerevan, diz que a Rússia tem ferramentas e influências para pressionar o país a não ratificar o Estatuto. Mas quais as possíveis consequências desta medida para o futuro da Armênia? Já visitou a nossa loja Ara Militar? Temos as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo e com alta qualidade. Acesse umapenca.com/aramilitar. Esse desenvolvimento
suscitou críticas dentro da Armênia, com alguns argumentando que a decisão ao Tribunal Penal poderia ser vista como uma tentativa de explorar a posição da Armênia contra a Rússia, em vez de abordar as questões com o Azerbaijão. Diante disso, a Rússia não está nada receptiva a esta decisão e pode tomar medidas para punir a Armênia, como fez em abril, proibindo as importações de laticínios armênios depois que o Tribunal Constitucional aprovou o prosseguimento da retificação. De fato, para o analista Grigorian, não se deve esperar quaisquer mudanças drásticas na política externa da Armênia no futuro próximo, tampouco quaisquer movimentos dramáticos da Rússia contra a Armênia. Ao mesmo tempo, é pouco provável que a Rússia ajude a Armênia em caso de escalada militar com o Azerbaijão, em particular porque Moscou está aberto à discussão direta da necessidade dos armênios de Karabakh em aceitar o domínio dos azeres sobre o território disputado. A Armênia pressionou a sua retórica em relação à Rússia, porque parece que Moscou aceitou a posição do Azerbaijão sobre as questões relativas a Nagorno-Karabakh, o que significa que a Armênia não tem nada a perder neste momento. As propostas da Rússia são atualmente idênticas às propostas do Azerbaijão, e a ratificação ao Estatuto de Roma tem mais a ver com o desejo armênio em emparedar Moscou do que legitimar crimes de guerras contra o governo azeri em sua guerra em Karabakh nos últimos tempos. Essa decisão pode tornar as relações bilaterais com a Rússia completamente rompidas e forçar a aproximação ainda mais da Armênia com o Ocidente e, num futuro próximo, empurrar o país para fora do bloco militar de segurança liderado por Moscou. Conto com a sua presença aqui no Área Militar. Se ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo.